Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de Química. Este é um exercício do MEC São Paulo. Indique os estados físicos das substâncias 1, 2, 3 e 4 citadas na tabela abaixo. A temperatura de 40 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então nós temos aqui 4 substâncias. A primeira que é o éter etílico, a segunda que é o clorofórmio, a terceira que é o ciclobutano e a quarta que é um fenol. E nós temos aqui valores de pontos de fusão e valores de pontos de ebulição das duas substâncias. Elas são medidas a uma pressão de 1 atm. Isso basicamente aqui a gente não vai utilizar, tá? Falar, é pressão de 1 atm que a gente está fazendo. É simplesmente um dado aí complementar deste exercício. Não vai alterar em nada. O que a gente precisa fazer aqui é simplesmente falar o seguinte: quais estados físicos que estão cada uma dessas substâncias. Então aqui na frente, ó, a gente vai escrever, tal substância está em tal estado, essa está em tal e tal, beleza? Mas como que você vai saber disso? Bom, é bem simples, pensa só num termômetro, tá? Eu vou fazer isso aqui por um método que eu pelo menos chamo de método do termômetro, nem sei se existe mesmo um nome para isso, né? Mas primeiro a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar um termômetro para cada uma das substâncias. São 4 substâncias, né? Então aqui eu vou colocar a substância 1. Aqui eu vou colocar uma substância, acho que está muito perto, vamos um pouquinho mais longe. Aqui vai ser a nossa substância 2. Aqui a gente vai criar um termômetro para a substância de número 3. E aqui um para a substância de número 4. E já vou dizendo para vocês, a gente não vai fazendo uma escala certinha, tá? Nem dá para a gente fazer isso daqui, só se eu tivesse com uma régua e tudo mais. E eu vou colocar aqui, ó, 40 graus Celsius no meio de todas elas, que é o valor que o exercício deu para a gente. Então, a gente quer saber em 40 graus Celsius como é que essas nossas substâncias vão estar. Substância 1, éter etílico, a 2, clorofórmio, a 3, ciclobutano e a 4, fenol, beleza? Então, ó, a gente tem aí, para o éter etílico, o que a gente tem primeiro? O ponto de fusão dele, né? Ponto de fusão do éter etílico tá aqui, ó, menos 116 graus Celsius. Então, a gente vai colocar aqui embaixo, ó, menos 116 graus Celsius. O que é isso daqui? É o ponto de fusão dele. E temos também o ponto de ebulição, que é de 34 graus Celsius. Então a gente vai colocar aqui 34 graus Celsius. Está acima do 40 ou está abaixo? Bom, está abaixo, né, professor? Se ele é menor do que o 40, então 34 graus Celsius está aqui. Esse aqui é o ponto de ebulição. Pessoal, o que a gente tem abaixo do ponto de fusão? Qual que é o estado físico que a gente tem abaixo de um ponto de fusão? É o estado sólido. Uma temperatura que está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente tem aí uma substância no estado líquido. E acima do ponto de ebulição é sempre uma substância no estado gasoso. Então, 40 graus Celsius para a nossa substância de número 1, que no caso é o éter etílico, né? Nós temos o éter etílico no estado gasoso, porque está acima do ponto de ebulição, beleza? Então aqui, ó, primeiro a gente pode colocar um G de gasoso ou de gás, tá? Agora vamos para a segunda. A segunda é o clorofórmio, menos 63 graus Celsius, é o que a gente tem aqui como sendo o seu ponto de fusão, tá? Não está aparecendo para vocês, o ponto de fusão, ó, eu vou colocar aqui embaixo. Ele está sempre essa primeira aqui é de pontos de fusões, tá? E essas aqui são pontos de ebulições. É que do jeito que eu deixo ali para ver o termômetro, vocês acabam sem ver, né? Mas então é isso aí, ó. Ponto de fusão, menos 63 graus. Então vai ficar lá embaixo, menos 63 graus Celsius. Beleza. Em relação ao 40, ó, ele está lá embaixo. E o ponto de ebulição é de 61 graus Celsius. Pô, 61 está mais em cima do que o 40, né? Então, 61 graus Celsius aqui. Esse é o ponto que a gente vai chamar de ebulição. E esse daqui é o ponto que a gente chama de fusão. Acima do ponto de ebulição, o que eu tenho? Acima do ponto de ebulição, acima de 61 graus Celsius, eu tenho gás. Abaixo dele, eu tenho líquido. Abaixo do ponto de fusão eu tenho sólido. Então, ó, aqui por abaixo tudo sólido. Aonde que está o 40 graus Celsius? Pô, 40 graus Celsius, professor, está lá no líquido. Então,
A segunda substância em 40 graus Celsius é um líquido. Vocês pegaram, né? Então pausa o vídeo, tentem fazer essas duas outras aí e depois você solta o vídeo para ver se você conseguiu acertar, beleza? Dá uma praticada aí, tá? Bom, partindo do princípio que você já pausou este vídeo e agora você já quer ver a resposta, né? Se você acertou ou não, vamos lá. Ó, estamos falando agora da terceira substância, que é o ciclobutano. No ciclobutano, o que a gente tem? O ponto de fusão dele é de menos 127, então vamos colocar lá embaixo também, ó. Esse aqui é o ponto de fusão dele, menos 127 graus Celsius, ponto de fusão. E o ponto de ebulição que a gente tem para ele é menos 31, então vai estar aqui mais em cima, tá? Esse é o ponto de ebulição dele, menos 31 graus Celsius, mas ainda está embaixo do 40. Acima do ponto de ebulição, o que a gente tem? Bom, a gente tem um gás. Opa, está no estado gasoso, porque aqui era líquido e aqui sólido. Então, ó, a substância 3 também está no estado gasoso. Vamos para a última substância, a substância de número 4. Na substância 4, o fenol, observe, 43 e 183. As duas temperaturas, ó, estão acima do 40 graus Celsius. 43 graus Celsius, vamos colocar aqui 183 graus Celsius. O 43 já está acima do 40 e ele é o nosso ponto de fusão, né? Aqui em cima o ponto de ebulição. Abaixo do ponto de fusão eu só tenho uma substância no estado sólido. Então a última, né, que é o fenol, vai estar no estado sólido. Ficamos então com gás, líquido, gasoso e sólido. Gás, líquido, gasoso e sólido, beleza? Se essa ficou muito estranho, pronto, melhorou um pouquinho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química geral, beleza? Caso tenham gostado dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber outros vídeos assim como esse. Um forte abraço e até a próxima videoaula.